Vamos começar mais um Intimidade. E hoje, muito especial, com duas convidadas. Eu quero pedir licença para você, Rafael. Vai ali tomar uma água, vai ler alguma coisinha por ali agora, porque agora vai ser um papo de menininha. E aí, eu tenho certeza que você vai dar uma licença para nós agora. Nesse momento, enquanto você vai lá tomar água, nós vamos receber aqui a doutora Vanessa, psicóloga, e a Leide, que é jornalista. Boa noite. Olá. Olá, um prazer estar aqui novamente com vocês e para mais um tema super, hiper, mega interessante. Exato. Você sabe que no primeiro programa que nós fizemos juntas, eu recebi, assim, muitos feedbacks, inclusive a minha mãe, falando assim: Patrícia, eu amei essa história de mulher bater papo. Eu acho até que você pode levar algumas pessoas que são meio que anônimas. Leide, você acredita que minha mãe falou isso? Acredito, sua mãe é muito observadora, né? Olá, Patrícia, olá, Vanessa, olá, ouvinte, internauta. É uma honra estar aqui novamente. E o assunto hoje me deixou um pouco assim, pensativa. Mesmo? Pensativa. Você também, Vanessa? Também. A gente acha que falar sobre meu corpo, minhas regras, é algo simples. Mas, por trás dessa fala, tem muita coisa escondida, não tem, Vanessa? Com toda certeza, Patrícia. A gente falar, né, regras. Então, que regras são essas? De onde a gente parte, então, para ter essas regras? Muitas pessoas podem estar nos ouvindo. Regra? Mas como assim? Né? Uhum. Então, acho que vai render aqui o assunto hoje. Verdade. Você, Leide, por que você ficou apreensiva? É apreensiva porque eu tô pensando muito sobre mim mesma. E para falar essa frase, meu corpo, minhas regras, que é uma frase da atualidade, mas eu tô lembrando de coisas da minha adolescência, da minha infância, frases que eu ouvi do meu pai, mas que todas elas remetem a esse meu corpo, minhas regras. E quanto mais você pensa, mais você cria situações, lembra de situações na sua mente. É um tema que vai dar pano para manga e retalho para capanga, eu acho. Nossa, esse retalho para capanga é novo, eu nunca escutei. E olha que o seu filho é de costureira. Então, vamos começar. Quando a gente fala, Vanessa, regras, meu corpo é meu, ok? Ok. E aí, para eu ter o meu corpo, para eu ser dona do meu corpo, eu tenho que entender as minhas regras. Perfeito. O que seriam essas regras aí na sua concepção? É interessante essa deixa que a Leide falou agora, me faz pensar a respeito que essas regras, então, ela tem muito a ver com a nossa cultura. Ela tem a ver com o tempo que a gente está. Hoje, eu com 42 anos, quando eu era adolescente, as regras, vamos assim dizer, eram outras. E porque, por mais que as regras sejam minhas, ela é construída socialmente. Então, vamos pensar lá na década de 90, como eu disse, eram outras regras. Hoje, então, a gente tem que pensar como aí naquela década de 90, eu não tinha influência de mídia, eu não tinha modelos, vamos assim dizer. Modelos de quê? Modelos, por exemplo, de boca. Modelos de corpo, modelo de cabelo. Podia ter? Podia, mas ele não era esfregado na minha cara o tempo todo. Sim. Né, como a gente hoje tem. Então, eu acho que pra gente entender essa questão das regras, entra na questão do autoconhecimento. Né, Patrícia? Que eu me conheço ao ponto, então, de entender o que eu quero pra mim ou não. Eu acho que gira em torno disso. As regras eu enxergo, então, desta maneira. Então, é meu corpo, as regras, então, são minhas. E lembrando que essas regras também, elas vão oscilar de acordo com as fases que eu passar na vida. Interessantíssimo isso. Exemplo, da minha vida pessoal. Na adolescência, eu era extremamente magra. Extremamente. Então, eu tava bem dentro, vamos dizer, do padrão. Do padrão que a mídia estabelece. E que já vem lá de trás. Que a sociedade, né? Que a sociedade vem estabelecendo. E ao longo da minha vida, eu fui... meu peso foi mudando. Sim. Por várias questões. Sejam questões hormonais, sejam questões medicamentosas. E como é difícil lidar com isso. Exato. E como muitas vezes, se a gente então não está preparado, a gente não se conhece, ou a gente não entende. Por que eu falo fase? Eu tenho sérios problemas de coluna. Hoje nem tanto, porque hoje também, no meu auge dos 42 anos, eu aprendi a lidar com esses problemas, então, de coluna. E sobre que regra que eu vou ter pra mim. Aí você sabe até onde você pode ir, o que você pode fazer. E o que eu preciso. Inclusive o salto que você vai usar. Perfeito. Ou o salto que eu não vou usar. Exato. Porque isso, quando traz a questão do meu corpo, as minhas regras, e aí eu vou passar pra Leide agora, e aí você que tá em vários movimentos, Leide, né? Então, e como jornalista também, você percebe o quanto nós mulheres, claro que
O Meu Corpo, Minhas Regras, a gente vai falar muito mais de mulheres do que de homens, né? Os homens, gente, quantos sapatos tem um homem? Se tiver um tênis, um sapato e um sapatênis, tá bom, né? Mas isso tem mudado, hein? Os homens estão comprando mais também, né? Mas eu assim, vejo que eu tenho 2 lá em casa. não, mas ok, mas aí 2 modelos de tênis, Sim, 2 sim. modelos de sapato. E nós não, e nós vamos lá. Não, a distância, a diferença tá é muito longe. grande, né? Mas a questão é a seguinte: o quanto dentro desses movimentos, o quanto nós estamos dentro de caixinhas, Leite, de parecermos iguais, tem que estar dentro daquele padrão. Você consegue perceber isso por onde você passa? Não, com certeza. Eu achei fenomenal isso aí que a Vanessa falou. A gente tá sempre aprendendo, né, gente? A gente, todo dia, toda hora, a questão de você ter uma percepção ao longo da vida. Sim. Porque quando você nasce, você precisa ser educada. Claro que a gente traz percepções na nossa genética, na nossa vida, mas eu vejo que a gente é muito fruto de criação. E quando eu li o tema, Patrícia, eu me lembrei de uma situação na minha infância, pré-adolescência, que lá em casa nós somos 7 filhos, né? São 4 homens e 3 mulheres. E minhas irmãs são bem mais velhas que eu fui criada no meio dos 4 homens. E a gente sempre tinha aquelas brincadeiras, às vezes até violentas, né? De jogar bola, queimada. Às vezes partia pra brincadeira de mão e tal. E meu pai sempre falava assim, de mão não. A frase ecoa na minha mente. De mão não. Hoje eu entendo que ele queria preservar, às vezes um ato violento de um irmão comigo, que homem sempre tem mais força que a gente, mas também da questão de eu permitir ou não onde me tocar. Exato. Porque eu não brincava só com os meus irmãos, eu brincava com os amigos dos meus irmãos. E na queimada na rua, sempre às vezes tinha um tapa, um empurrão, alguma coisa, que nem é permitido, né, gente? Assim, tudo bem que hoje as pessoas exageram, mas assim, a gente brincava e tal. Mas hoje eu lembro tanto que meu pai tinha essa preocupação de a gente não permitir ser tocada sem querer. Então, meu corpo, minhas regras. Já tinha uma regra estabelecida ali, não é? Eu não tinha consciência disso. Hoje, olhando para trás, que eu vejo assim, qual era o cuidado que o meu pai tinha comigo. E hoje eu vejo assim, o tanto que meu pai estava correto. Porque já madura, eu fui fazer faculdade com os jovens de 19, 20 anos e tal. E um dia eu vi um colega dar um tapa numa colega, que ela até cambaleou, assim. Mas eu interferi na hora. Falei, opa, tô brincando. Ele tá brincando. Falei, isso é brincadeira. Não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Ele deu um tapa. E sabe assim, adolescente, às vezes, eles têm um jeito de comunicar ali fisicamente o outro, que é no meio da violência. Mas é um tapa, um empurrão e tal. Pode parecer uma brincadeira, mas não é. E eu interferi. Foi assim, automático. Porque eu lembrei do meu pai. Mas só para dizer o tanto que a gente é fruto de criação, né? Perfeito. E isso traz muita responsabilidade pra gente, pai e mãe, né? Exatamente. E quando fala dessa questão de criação, o ser humano é o único que precisa de outro humano para ser humano. Perfeito. Eu já falei isso mais de uma vez. O leão vai nascer lá no Japão, ele vai chegar aqui no Brasil, ele vai ser o mesmo leão lá do Japão. E uma pessoa que nasce aqui, dentro da cultura, Em Patrocínio. em Patrocínio especificamente. Ou Araguari. Né? Ou Araguari. E aí, quando vai para um outro país, ela vai sentir dificuldade de lidar com a cultura. Vai sentir dificuldade. Então, é sobre regras. Isso é o que nós chamamos de regras. Quais são as regras? Onde eu estou inserida? Por exemplo, quando nós vamos para os países muçulmanos, que as mulheres andam de burca. O que é a burca? O véu, né? A burca é aquele vestido, né? Aquele que tampa tudo, tampa os pés. E aí ela já tem, né? O lenço que cobre a cabeça. E aí fica só com os olhos de fora. Então, imagina nós, brasileiros, tendo que vestir burca. Sendo que nós trabalhamos a questão do corpo e da roupa como uma ação, uma atitude da sensualidade. Sim. Então, por que falar sobre meu corpo e as minhas regras dentro do programa que fala sobre sexualidade? Porque isso tem a ver com sensualidade. Sim. E aí a gente precisa, Vanessa, trazer a questão o que é ser uma mulher sensual. Acredito que essa sensualidade é algo que vem de dentro para fora. Excelente. E não o contrário, né? Muitas vezes a pessoa pensa, então você... E a gente tem até muitos cursos, vamos assim, dizendo, né? Temos. Para ensinar a mulher, então, a ser sensual. E não tem nada mais sensual do que a gente ser a gente mesma.
Maravilhoso isso. Então, ser sensual é sobre isso. Mas que luta pra aprender isso. Sim, é uma luta. E aí até o papo de questão do exterior, como também é vendida a nossa imagem lá fora. Exato. Nós, mulheres brasileiras, isso é divulgado, né? Venha pro Brasil, é como se aqui você vai encontrar tudo que você procura em termos de mulher, de sensualidade, sexualidade. Como isso é sério. Muito. Como isso é sério. E como é interessante também a gente ver a diferença de cidades litorâneas para cidades não litorâneas. Quando dentro de um país só, né? Porque eu falo que o Brasil é vários países dentro de um. Sim, aqui é um continente, né? Então, quando a gente vai para uma cidade litorânea, como a questão da musculação é muito levada a sério, do bronze. Então, a gente não está criticando. A questão toda cultural, o que é importante para você. Né? O que é importante para Patrícia, o que é importante para Leite, o que é importante para mim. Porque, por exemplo, eu posso mudar amanhã para João Pessoa. Sim. Mas eu não fui criada lá. Então, por exemplo, eu vou lidar bem, então, com o fato de, às vezes, não estar no ritmo da maioria daquelas pessoas. Sim. No ritmo, eu digo, do corpo, do padrão. É isso que a gente está falando, né? E aí entra a questão, principalmente, dos adolescentes. Como isso é sofrido. Como a gente ouve coisas. Ai, mas meu cabelo é assim. Eu chego na escola, tá todo mundo com outro cabelo. Mas a unha agora tem que ser grande. E as pessoas que não estão no movimento, então, vamos dizer, de todo mundo, aí é aquela velha frase, não é todo mundo. A gente entender sobre isso, mas também entender que os pais têm um papel fundamental sobre o que a Leide trouxe das regras, né? Do que pode, onde pode tocar, o que pode tocar. E que hoje, por mais que a gente tenha muita informação sobre, mas com pais com extrema dificuldade de conversarem de forma clara com seus filhos, clara mesmo. E todo o movimento, muitas vezes, que a gente tem, não pode falar de educação sexual na escola. Aí, né, às vezes a pessoa pensa, mas vai falar de sexo? Não, é isso. É sobre justamente levar seu filho, sua filha a entender o que pode, o que não pode. Porque o que a gente vê de situações de abuso, e principalmente com pessoas que você nunca imagina na sua vida, são mais comuns do que a gente possa imaginar. E com coisas, né? E aí esses adultos depois vão para terapia, muito sofridos. E sempre que a gente ouve, né? Mas eu ouvia do meu tio, eu ouvia do meu irmão, eu não podia contar pra minha mãe, que eu não podia contar pro meu pai, eu não podia contar pra ninguém. Mas porque também achou que aquilo era normal. Se tivesse pais que tivessem conversado de forma clara sobre... Porque seu pai foi implícito, né, Leide? Ele não falou claramente o porquê que brincadeira de mão não podia. Hoje você entende, né, no seu adulto, mas hoje não cabe para um pai falar isso somente. O seu pai tinha o conhecimento dele, né, na época dele e tudo. Não, mas muito hoje... limitado. Meu pai não tinha instrução direito. É preocupação da gente, assim, filha... de não sofrer algum abuso na rua. Hoje eu vejo claramente era uma isso. forma de proteção, mas sem poder falar. Porque se perguntasse pra ele por quê, ele é por que não e ponto final. E você tinha que Mas acatar. o susto que a gente tem é que ainda, muitas vezes, esse pensamento, ele permanece. Até hoje. Até hoje. Aí lembra do que a gente fala muito aqui, o óbvio precisa ser dito. Exato. Inclusive na criação com filhos. Sobre o que pode, e desde pequeno. Porque as crianças estão muito inteligentes. E questionadoras. Mas nós vamos dar um breve intervalozinho agora. A gente deixa até o Rafael vir, se ele quiser falar alguma coisa aí. Rafael, agora você pode falar. Senta que lá vem a história. Que daqui a pouquinho a gente volta, ok? Ok. Intimidade. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Voltando, né? Depois aí desse intervalo, tomamos uma água. Você que tá em casa deu uma respirada. Por achar que era um assunto leve, que nós falaríamos de roupa, de sensualidade, mas, no entanto, nós estamos na profundidade do tema. E aí, eu quero pegar a deixa que você estava falando, Vanessa, sobre essa questão dos abusos pela falta de regra, que as nossas crianças são questionadoras, os nossos adolescentes são, e que eles não aceitam não por si mesmo, né? Leide, você, como mãe já de um jovem adulto... Você tem essa percepção? Você não recebeu essa educação clara, né? Que tipo, voltando à questão da brincadeira de mão lá, mas você não recebeu essa clareza na comunicação e você teve essa clareza na educação do seu filho? Como que foi isso?
É um processo em construção, né? A Vanessa falou tantas coisas interessantes, eu só queria pontuar a questão da sensualidade. Eu acho que vem de dentro para fora, como você falou. E tem, sob um olhar antropológico, tem um estranhamento também. Por exemplo, uma vez eu cheguei no Rio de Janeiro, o Manuel é de lá, nós sempre visitamos o Rio, e eu vi uma mulher de biquíni no supermercado. E eu já adulta, assim, na hora eu tive aquilo lá, falei, nossa, mas aquele lugar de biquíni? Eu fui uma ridícula, né? Eu fui uma ridícula, a soma, que a minha culpa, minha tão grande culpa, que ela estava certa e eu que estava errada. Aí depois eu comecei a ficar à vontade. Depois, gente, então o negócio é o seguinte, ver Lady de biquíni é ir para o Rio de Janeiro e ao supermercado. Não, e você pode topar um patrocinense, né? Porque eu já topei Vocês sabem rapidinho que um dos maiores traumas que eu tinha sonho com isso, quando eu fazia faculdade na UFO, era de ter ido pra faculdade de chinela havaiana. Eu chegava a sonhar, tipo, sabe? Tipo, eu esqueci de trocar o sapato e cheguei lá na turma de chinela havaiana. Vou eu fazer mestrado na Unesp em Araraquara. Araraquara, um calor, né? Araraquara significa morada do 40 sol. graus na sombra, 40 né? graus. Primeiro dia que eu chego na faculdade, todo mundo de chinela chinela havaiana. menos eu. A bonita. Gente, na hora passou assim, o trauma tá superado, olha, Sim, isso pode, sim. tá tudo certo. Eu tô na moda. Eu não posso divertir Isso dela. foi tão importante pra mim, Sim, sim. que hoje você vai me encontrar no supermercado, você sempre vai me encontrar de chinelo. Aqui, se eu for no supermercado, na padaria... É libertador. É libertador. Mas antes, nossa, isso era assim... Não passava na minha cabeça. Vou usar uma expressão da minha mãe, que desmazelo, né? Da chinela no supermercado. Mas não, tem tudo a ver. Isso tem a ver com liberdade, né? Tem a ver com liberdade. E com as regras que a gente vai formando pra gente, não é? E assim, é engraçado. E a gente tem uma coisa de julgamento, né? A pessoa tá de chinelo, ela, enfim, não tem nem dinheiro pra comprar um sapato. Gente, eu topava juíza federal de chinelo no supermercado em Brasília. Sim, então, assim, se ela não tem dinheiro, quem é que vai Quem ter, que vai né? ter? É só os preconceitos que a gente tem. Mas eu adoro contar essas histórias, porque assim, eu acho tão bom quando o preconceito meu é quebrado. Em primeiro lugar, porque eu tomo consciência dele. Perfeito. E em segundo, porque é um preconceito, como todo preconceito, a gente tem que largar pra lá. Mas esse tema, Patrícia e Vanessa, me lembrou muito a questão do abuso, da permissão. Tem a questão da sensualidade, que vem de dentro pra fora mesmo. E às vezes tem mulheres que são sensuais de burca. Porque sim. é o jeito de falar, é o jeito de ver. Eu, pra mim, assim, tanto vale pro homem e pra mulher, que eu acho pessoas sensuais. O que elas pensam. Eu sou muito cerebral, eu gosto muito que a pessoa emite, o que ela fala, o que ela Só uma pensa. inteligente, né, minha amiga? Você tá sendo bacana comigo. Eu sou uma buscadora, né? Eu gosto de buscar. Então, assim, o que a pessoa fala e pensa precisa de uma gargalhada na hora certa. A pessoa poder rir de si mesma, isso pra mim tem uma sensualidade, me cativa fácil. Eu gosto muito. Agora, tem também, assim, eu tenho inclusive conversa com amigas que são maravilhosas, profundamente sensuais. Tem uma que, assim, o corpo dela, eu falo que ela é atleta de alta performance, que ela é muito bonita. E ela é muito sensual e esconde muito isso, coisa que às vezes eu faço também. Só que tem momentos e momentos para você se mostrar. Mas a questão do abuso, talvez, Patrícia, nem sei se foi a sua intenção, mas me remete, não sei se é porque a gente vê tantos depoimentos, tantos relatos, e a questão do permitir, da permissão. E a permissão vem daquilo que você aprende. Aí uma coisa também que eu estava conversando num grupo de amigas esses dias, no aniversário. A questão, as crianças foram chegando, as filhas, e assim, aquela, vai lá e cumprimenta a tia, dá beijo. Depois que as crianças saíram de perto, eu falei assim, gente, eu não concordo com isso. Criança não tem que chegar e dar beijo em nada. É olá. Sim. Olá, oi, tudo bom? Agora, se a criança se sente à vontade pra vir dar um beijo na gente, abraço, É a espontaneidade dela, a sim. vontade dela. Sim. porque é um tal de adulto que fica falando pra criança, vai lá e beija. Gente, eu tô falando isso aqui, é experiência enquanto jornalista, enquanto mãe, enquanto mulher. Criança não tem que ser obrigada a dar... O corpinho dela, as regras, quem coloca é o pai e a mãe. E a mãe e o pai, como amam a criança, tem que ensinar desde cedo. Ninguém tem que te tocar se você não permite. E a sua permissão tem que vir do prazer, da consciência. Um beijo de uma avó, um beijo de um avô, um carinho. Agora, essa história de ter que beijar gente estranha, pelo amor de Deus. Pra gente, agradar? Você tá doido? Eu não beijo exato. estranho. Por que criança tem que beijar? Ô, Você Leite, entendeu? quando você traz essa questão do abuso aí, eu atendo mulheres, né? Só atendo mulheres, na verdade. E uma boa parte das mulheres que eu atendo, elas passaram por abusos e na época não sabia que era abuso. Só tomou consciência, só toma consciência do abuso quando vai para adulto e começa a entender, nossa, aquilo que eu passei, entende? Justamente essa questão das regras, agora o recado é pro papai e pra mamãe que tá aí do outro lado ouvindo,
para a pessoa que é responsável pela criança, a questão das regras começa na infância, que é justamente estabelecer, olha, ninguém te toca. E se te tocar, não existe brincadeira. Isso. O universo infantil, ele é formado por brincadeira. Toda criança, ela só quer brincar. O meu filho acordava 5 horas da manhã, colocava o dedo na pálpebra do meu olho, abria e falava assim, mamãe, vamos brincar. E ele falava corretamente, o Henrique falava assim, vamos brincar? Não, é brincar mesmo. É brincar. E ele ainda falava, trocava umas letrinhas. Mas assim, vamos brincar. 5 horas da manhã. Então, por que a gente precisa estabelecer essas regras para as nossas crianças? Porque o abusador, ele sabe que a criança vive no mundo da brincadeira. Então, ele entra com o abuso como brincadeira. O que é terrível. Sim. E a criança quer brincar, então ótimo, isso é brincadeira também. E a criança é curiosa, ela tá no universo de descobrir novas brincadeiras, e o corpo da criança também entra na brincadeira, como geral, e o adulto aproveita isso. Por isso que os pais precisam estabelecer. Brincadeira de mão, não. Ninguém te põe a mão aqui, ninguém faz isso. Aqui, ó, é só papai e mamãe, só quem cuida de você. Ensinar a criança a se limpar é excelente, é importante. Essa autonomia dessa criança. Enfim, Vanessa, tá tudo certo? Concorda com isso? Certíssimo, Patrícia. Sua pontuação, suas colocações, perfeito. Justamente, aí a criança vai entendendo as regras. E que vai ajudar depois, na fase adulta, da adolescência, de, inclusive, lidar melhor com essas questões da sensualidade, da sexualidade, porque a vida é uma construção. É igual a gente está falando aqui. Perfeito essas colocações. Agora tem a questão da criança, mas eu quero contar um episódio pra você ver como é que a gente tem que ficar atento o tempo todo. Esses dias eu recebi um abraço que me constrangeu. A pessoa catou, se abraçou, apertou, falei, que é isso? Eu não conheço a pessoa. Te deu um chega pra cá? Gente, assim, e eu vi que não foi só comigo, vieram mais 3 mulheres e ele deu o mesmo abraço. Eu pensei, essa pessoa, esse homem é desrespeitoso. Desrespeitoso. Porque, gente, não é que eu tô... Gente, eu abraço meus irmãos, meus filhos, as pessoas, meus amigos, eu abraço, eu rodopio com eles assim, mas eu tenho intimidade pra isso. Exato. Sim. Houve a permissão, meu corpo, eu permiti. Exato. Agora, quem não permite, a pessoa vem e te cata. E aí também, Nossa, né, mas Leite, só uma outra coisa gente. importantíssima da criação dos meninos. Sim, né? sim. Mães de meninos, pais de meninos, homens. Justamente ensinar sobre isso, o que pode, o que convém, o que não convém, o que não é não. O respeitar o outro, o respeitar o outro, o espaço do outro. Porque muitas vezes quem está nos ouvindo, então cuidado maior é com a menina. Não, porque também meninos sofrem abuso. E meninos que sofreram abuso também levam vários traumas ao longo da sua vida, inclusive muitas vezes não sabendo essa tratativa, inclusive, né, com mulheres, a maneira de se comportar. Então, esses assuntos, eles devem ser abordados em casa desde que, né, o mundo é mundo e de forma muito clara, com meninos e meninas. Perfeito. Eu vejo, Patrícia e Vanessa, um crescimento também de homens que estão reclamando nas redes sociais, estão assim, mas agora qualquer coisa é abuso. Qualquer coisa é exagero da minha parte. E aí, no fim de semana, uma mulher estava andando de bicicleta ali próximo a Belo Horizonte. Vocês viram o vídeo? Eu vi. E ela reclamando. O problema é quando é igual aconteceu comigo nesse abraço. É quando te constrange. É quando você não permite a pessoa te olhar assim, aquele olhar. Que tipo assim, tem quem você permite, quem você não permite. A questão vem da permissão. E o homem sabe disso. Sabe. Ele quer constranger. Sabe. Então, assim, eu hoje, né? Porque eu já fui muito assim, baixava a cabeça, ficava sem graça. Hoje eu encaro, tipo assim, vai parar? Eu parto pra cima, gente. Eu descobri Vai que eu sou uma parar. baixinha invocada. Eu descobri que eu sou uma baixinha invocada. E por um outro lado, acho importante a gente falar que às vezes tem mulheres que não se incomodam com isso. E por Porque que às não vezes- se incomodar? Mas às vezes ela Entende? entende uma sexualidade, uma sensualidade errônea. É Exato. como se... Errôneo, não tô aqui pra julgar, mas é como se fosse assim, nossa, eu malho tanto, eu me cuido tanto. preciso disso Né? Pra validação, validar. pra aprovação. E é igual a gente tá falando, não é que é certo ou errado, mas eu acho que cada um tem que ter Que esse entender entendimento. sua Cada um regra. sabe de si, né? E voltando à questão da sensualidade, gente, nós não estamos falando que a mulher não tenha que usar
não pode usar a roupa que ela quiser. Não é isso. Muito pelo Não é sobre contrário, isso. eu acho que deve usar pra... Gente, tem mulher, assim, que ela pode sair pelada, que ela tá íntegra. Exatamente. Isso aí pra mim é a postura da pessoa, que vem de dentro. Entendeu? Exato. Sim. Então, é muito cuidado. Eu falo, quando nós estamos conversando, e essa conversa ela está aberta na internet, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas entendem da forma que elas quiserem. Nós não estamos falando que a pessoa não pode fazer isso ou aquilo outro. Não é moral, né? Não é Exato. moral. Ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela tenha consciência daquilo que ela está fazendo e que ela assuma as consequências E as responsabilidades. e as responsabilidades das escolhas. Você tocou num ponto tão interessante que outro dia uma colega colocou uma foto de biquíni no Facebook. Muito bonita, a foto ficou linda. Sim. E aí depois a colega veio falar, nossa, Leide, mas assim, eu tô recebendo uns pedidos tão estranhos, umas conversas tão esquisitas. Eu falei, colega, você colocou. Gente, juro pra vocês que a pessoa não tinha consciência. Não, então eu vou tirar. Eu falei, não deve tirar. Eu falei, você não deve tirar, que a foto tá linda, você tá muito bonita, mas tome consciência que a sua ação gerou uma reação. Exatamente. É natural. Você corta, minha filha, passa fora em quem tá te incomodando e pronto. Minha filha, você não vai ter que tirar sua foto. Isso. É. Mas o tanto Mas que ela tem que entenda. estar bem, né? Ela então, tem que estar bem, ela, ela pra lidar ela com isso. lidar. E perfeito, quando você disse, muitas vezes a gente tem algumas atitudes que a gente não tem noção da reação que vai causar nas pessoas. Mas se eu vou me autoconhecendo, isso vai ficando cada vez mais tranquilo de lidar. Então, a gente tem um movimento até na psicologia, tipo, psicólogo não pode postar foto e de biquíni, né? De forma alguma. gente. E algumas Porque psicólogas... psicólogo não é gente, né? Justamente. Então, e não é por aí. E aí tem algumas psicólogas que lidam de uma forma bem engraçada, né? Com isso. E que somos, né? Pessoas sim, somos gente sim. Também usamos biquíni, também vamos Sim. à praia. E também temos a nossa vida pessoal. A gente também sai, né? Passeio, Sim. porque, nossa, você tá no bar, você bebe. Toma um shopping. Justamente, né? E a vida flui normal. E esse julgamento que a gente tem pro outro também, né? Como muitas vezes isso é muito pesado, mas quanto mais, como a gente tá dizendo aqui, então tá claro pra mim, minhas regras, o julgamento do outro vai me incomodar menos. Exatamente. Porque nós sempre seremos julgados, isso é fato. Então, o que nós precisamos entender, principalmente nós mulheres? Que antes de eu resolver fazer a minha harmonização facial, fazer algum alongamento no cabelo, de unha, antes de estabelecer um padrão, eu preciso primeiro estabelecer 2 pontos. Minha saúde emocional e a minha saúde física, para eu poder lidar com isso. Porque nós estamos lidando com essas regras no sentido assim, a qualquer custo. A qualquer custo, né? E ontem eu estava conversando, inclusive com meu filho, sobre a questão da homossexualidade, o que é real mesmo nesse universo da homossexualidade. E ele, mãe, nós estamos... você que não sai pra balada. Eu falei, graças a Deus, porque eu não dou conta, né, gente? Já passei. Essas baladas aí já não me pega. Pensa essa tia aqui, nessas baladas. E ele, mãe, nós estamos vendo muitas pessoas, meninos e meninas, que às vezes nem sabem o que querem, porque tá na onda beijar alguém do mesmo sexo, vai lá e beija. Entende? E isso tem muito a ver com a falta de regra. Sim. Olha o quanto isso é sério. E tem muito a ver com a questão do adolescente que ele se identifica com o que está acontecendo. E aí cultura. a importância em casa conversar. Ontem eu assisti Divertidamente 2. Então, para quem tá nos ouvindo, que são pai e mãe de adolescente, vá ao cinema, assista com seu filho, com a sua filha, porque é um filme que traz várias questões importantes na área das emoções para serem discutidas, para serem trabalhadas. E, como você disse, é porque o adolescente ele vai muito nesse viés, mas se ele tem, né, um bom embasamento em casa, se muitas vezes esses pais também percebem a necessidade desse filho estar em terapia, isso vai ajudar em muito, né, a cabecinha desse adolescente aí construindo as regras próprias dele ao longo da sua vida. Sabe uma contribuição que eu quero trazer aqui também? É a questão de você, esses dias, num grupo também, na terapia que eu faço, é uma terapia conduzida por uma psicóloga, nós éramos 42 mulheres. E ela falando pra gente, da gente gostar da nossa morada, que é o nosso corpo. É perfeita. Gente, era toda mulher acima de 30 anos, tal, pra você ver que é um processo ao longo da vida. Sim. Você gostar do seu corpo. Sim. Você olhar pro seu corpo com um amor. Porque a gente, às vezes, assim, você é de uma família de pessoas baixas ou altas, gordinhas ou magrinhas, e você não quer ser assim. Que luta, isso é uma luta pro resto da vida. Sim.
Aí eu fiz comigo um processo de eu olhar pro meu corpo e agradecer. Agradecer ao meu corpo, porque assim, é ele que me faz andar. É ele que faz eu me movimentar, eu vestir as roupas que eu gosto. Cuidar dele é uma responsabilidade minha. E eu preciso gostar do meu corpo, porque é gostar de mim mesma. E aí, se gostar do corpo envolve o que a gente também falou aqui um pouquinho hoje, sobre também a gente acolher as nossas fases. Por exemplo, que eu tava falando da minha coluna, quando eu tenho algumas crises de coluna, eu tenho que tomar muito corticoide, porque só com corticoide que a dor passa. Então, quando a gente toma corticoide, a gente incha muito. O rosto fica diferente, o rosto, né? Então, a gente lidar com, porque sabendo que são fases, a vida, muitas dificuldades passam. Então, tem momentos que o meu corpo vai estar mais ok, tem momentos que eu vou ter que lidar com esse corpo que às vezes não está tão do jeito que eu gostaria, porque tem outras questões acontecendo. A gente, uma mulher, por exemplo, que passa por um processo de uma doença oncológica, então a gente tem tanta que perde o cabelo, então tem tantas coisas ao longo da nossa vida que podem acontecer, e justamente se eu tô tão bem, comigo, se eu me conheço, se eu entendo que aquilo é uma fase, um momento também, eu vou me acolher com mais amor e mais carinho. E aí eu caminho para a felicidade, eu vejo, Exato, né? Porque a felicidade não é equilíbrio, né? Não é aquele estágio, aquela estação que você chega e fica. A felicidade é você, olha, hoje a calça não conseguiu, você não conseguiu abotoar. Eu vou maneirar aqui 2, 3 dias, depois eu consigo abotoar. Sim. E emagrecimento é um processo longo, contínuo, de vigilância. E eu converso, adaptações, né? Eu converso com amigas, elas falam assim, você ainda não chegou na menopausa, Leite, você vai ver o que você chegar. Então, sempre eu vejo que os desafios são maiores. Então, se a gente não gostar, e eu sempre falo, eu tenho amigos adolescentes, assim, tem meninos muito bem educados, que a gente consegue ter uma relação muito boa, e eles aceitam aqui a tia velha. Eu falo o seguinte, gente, se você não gostar de você quando você for adolescente, você vai gostar quando? Porque adolescente você tá com a pele maravilhosa, você tá bem, é maravilhosa, né? Você tá jóia, você pode fazer exercício, você pode ficar no sereno. Hoje, se eu ficar no sereno no dia, eu não falo. Então, assim, mas a cabecinha do adolescente não enxerga isso. Mas não consegue enxergar. Mas você sabe que... Mas o lance é começar a entender isso. Sim. É começar assim, a gente adulto chegar e falar assim, olha que depois... Perfeito. Porque aí você vai olhar pra sua foto quando você estiver com 50 e fala, por que eu não enxerguei isso antes? Então, eu acho muito, muito interessante esse auto-amor. Ao fim e ao cabo, meu corpo, minhas regras, é você se amar, né? Exato, entender o que é importante pra você e o que não te fere. Entende? O que não te fere no corpo, o que não te fere na alma. Encerramos e terminamos com louvor. E aí eu abro, Acabou. né? Acabou, gente. É tão rápido. Acho que a gente poderia ficar aqui o dia todo, a noite toda falando, que ainda teríamos assunto. Para finalizar, alguma mensagem, Vanessa? O que a Leide falou agora pra mim é fundamental, é sobre isso. A gente ter as nossas regras, é sobre a gente se amar, a gente olhar e ver o que significa, que é importante pra cada um. Lógico que isso é um processo e vai sendo, lapidado ao longo do tempo. E faça só aquilo que tem sentido pra você. Se tá todo mundo com cabelo liso, você não quer ok. Se tá todo mundo numa onda de emagrecer, mas você tá bem com o seu corpo, ok. É sobre isso. Ok. Leite? Eu assino, voto com a relatora. Bonitinha. Não, mas assim, Patrícia, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pela sua iniciativa, porque eu sempre falo, você é sexóloga, comunicadora, a Vanessa psicóloga, são profissões que escolhem trabalhar com gente. Sim. Igual eu também com comunicação. Isso dá um conforto pra gente, E se você achou interessante o que a gente tá falando, se você ouviu o que a gente tá falando aqui, muito obrigada pela sua leveza de estar com a gente, por entender também que o que a gente fala aqui não é verdade absoluta. É o que eu penso da vida, mas eu sou uma pessoa muito aberta. Falo, Leide, eu vejo por esse prisma e tal, então eu sou mega aberta a aceitar tudo. Muito obrigada por achar que eu possa contribuir de alguma maneira aqui. Obrigada mesmo, de verdade, de coração. E mais uma vez também agradeço, Patrícia, pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês duas, que são mulheres, como eu sempre digo, que eu admiro muito. Gente, meu coração. A recíproca é fiel e verdadeira. Ai, meu Deus, cheio de coraçõezinhos aqui. Tá quentinho, né? Ai, uma delícia. Inverno, né? O coração tá quentinho. E aí, mais uma vez, nós viemos, a primeira vez falando sobre a questão da rivalidade feminina. E mais uma... E deu pano, hein? E deu pano pra manga. E o tanto de E falando sobre a questão da rivalidade. E mais uma vez, validando isso, o quanto nós, mulheres, crescemos umas com as outras. E quanto a gente traz o poder uma à outra. E só para finalizar, gente, meu corpo e as minhas regras...
tem muito essa questão de nós trabalharmos a questão do empoderamento. Eu nem gosto dessa palavra, porque o empoderamento, ele traz muito a questão da mulher se fazer empoderada perante o outro, mas muitas vezes a alma dela não está. O poder, a potência é interna. Então, quando a mulher conhece ela mesma, quando a mulher sabe o que é importante para ela, o que ela gosta, o que ela não gosta, ela automaticamente se torna potência. Ela traz a potência que já existe dentro dela e ela não precisa de empoderar. Então, vocês duas trazem a potência que há em mim. Obrigada. Muito obrigada. Nossa, vou refletir. Aí, ó. Rafael, querido, ficou sem palavras, mas agora a gente devolve as palavras para você. Obrigada, você que está nos acompanhando, e até a próxima terça-feira. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite, na Módulo FM.